E aí galera, beleza? Quem fala é o Gabriel, estamos aí para mais um vídeo do curso de Flutter. Hoje nós vamos fazer algumas refactorings mais assim e uma telinha de perfilzinho simples para ficar bem bacana a gente testar algumas coisas. Então basicamente a gente vai fazer o perfil funcionar da mesma forma que o curso, né? Exibir de acordo se você está logado ou não, criar a tela de perfil, uma tela simples, e depois a gente vai para a tela do detalhe de um curso e no botão de inscrever, se o usuário não estiver logado, a gente vai abrir um pop-up para ele logar, né? Então a gente vai fazer isso dessa forma. Então vamos que vamos. Tenho aqui o aplicativo aberto, a gente vê que eu estou logado, então o meu curso aparece. O perfil ele continua mostrando porque a gente ainda não fez a lógica aqui do curso, né? Então vamos fazer essa mesma lógica. Eu vou vir aqui para o Profile Dart e vou trazer o nosso User Store, né? E vamos trazer o Observer aqui para o nosso perfil. Que nesse caso a única diferença é o textinho aqui do Auto Component. A gente vai mudar ele. Então vamos trazer assim, vamos trazer aqui e eu vou trazer perfil. Vamos vir aqui no nosso provider e vamos trazer a informação. Beleza, o Observer também tem que trazer. Beleza, então o perfil aqui ele trouxe, porque eu estou logado. E basicamente eu quero trazer o usuário quando eu estiver logado, né? Então vamos criar agora um componente, eu vou chamar ele de profile info.dart. Ele vai ser um stateless widget, profile info. Eu vou importar aqui o nosso material, né? Que não está me dando... Os autocompletes dele não está muito bom, eu creio que eu devo ter feito alguma coisinha, depois eu tenho que dar uma atualizada. E vamos trazer aqui só para simplificar o texto de perfil. A única coisa que eu vou adicionar aqui é que eu quero que a gente passe um usuário, né? Então eu vou trazer user, eu vou chamar de final user, e eu vou chamar ele como um required, novamente, né? Lembrando que agora eu vou estar usando esse required um pouco mais frequentemente. E o usuário vai ser algo que eu tenho que passar, né? Então eu até posso colocar aqui perfil user.name e beleza. Então a gente vai usar agora o profile info, né? Quando a gente estiver aqui usando o profile info, a gente vai passar o usuário que a gente tem aqui no nosso user store.user, né? E nesse instante o usuário ele está correto porque no caso ele não é nulo e a gente vai ter aqui dentro do user um outro user, né? Porque esse user nosso ele é um alt user, né, que é o que tem o token e o usuário em si, e a gente vai estar passando o usuário em si para o profile info. Então vamos salvar, tive ali que está aparecendo o perfil Gabriel Vaz, então está funcionando com sucesso, e agora a gente já tem essa página aí um pouco mais dinâmico, que é bem legal. O que eu quero trazer nessa página é um perfil muito simples, a gente vai melhorar isso com o tempo, mas inicialmente ele vai ser uma foto de perfil, no topo, embaixo o nome do usuário e um botão para fazer logout. Depois eu quero adicionar um drawer também, que vai ficar bem bacana. Mas por agora vamos fazer isso. E isso você consegue imaginar isso como um column, né? Então eu vou adicionar aqui um column. Vamos adicionar o children do column. E aqui, inicialmente, a primeira coisa que a gente vai adicionar é o avatar, né? Que eu quero, eu não lembro, é circo avatar exatamente. E aqui vem o primeiro ponto, a gente tem que verificar, né? Aqui a gente tem o... Vamos fazer uma coisa, gente. Eu dei uma olhada bacana no cached image e eu não quero alterar ele por ser uma imagem simples, que basicamente carrega uma imagem ou carrega um erro. A gente pode, eu vou tentar aqui, ó, basicamente trazer dessa forma. Se eu tiver o usuário ele tiver o profile image, né? Então o profile image diferente de nulo, eu vou trazer o cached image, eu trouxe aqui o circle avatar, e se não, eu vou trazer o circle avatar. Então aqui eu vou trazer cached image, show. E o circle avatar eu vou basicamente colocar o child de um icons, icon.person, no caso é icons.person, que é no caso uma pessoa, né, que vai ser o nosso caso, a gente não tem imagem, e se a gente tiver o cached image aqui, a gente só passa, né, o image URL como o user.profileimage e o circle como true, né? Então beleza, vou atualizar tudo aqui, salvar, então a gente tem ali o usuário. Obviamente a gente não vai querer dessa forma. E eu quero, na verdade, essa imagem aqui eu vou colocar ele numa variável, né? Então eu vou chamar de final user image e eu vou colocar essa lógica aqui porque é uma lógica muito grande, né? Eu não quero fazer isso ficar feio, né? Então vamos usar user image e beleza.
Salvei de novo, está lá nosso ícone. E o que é bacana, né? Vamos fazer primeiro todo o formulário, depois eu vou usar a nossa API, como a gente está usando no local, né? Para atualizar minha foto de perfil e aí a gente vai ver o que o aplicativo vai fazer, né? Então, user image, eu quero trazer aqui, logo depois da imagem, o nome do usuário, né? Então eu vou colocar como um texto mesmo. Esse texto ele vai ter o user.name, e aí o caso vai estar ali bonitinho. Eu vou colocar aqui no nosso column o main actions alignment para alinhar tudo no centro. E vamos tentar melhorar esse negócio aqui. Eu vou colocar primeiro, né, esse texto, eu vou adicionar um style para o texto. E eu vou colocar um theme.offContext.textStyle texttheme. Eu vou colocar um headline 4. Pode ser um headline 4. Já dá um texto um pouquinho maior. E a imagem, ela tá muito pequena, porque no caso ele é um círculo avatar. Eu não sei se quando fosse a cached image como que funcionaria, mas que eu quero trazer isso, talvez dentro de algum componente maior, né? Que fizesse essa imagem ser maior. Deixa eu dar uma olhada. Bom, gente, voltei aqui. Eu dei uma olhada um pouco a fundo aí e eu vi que basicamente não tem como fazer isso ser muito grande, né? Eu posso até mudar aqui, por exemplo, o ícone para ser o tamanho 200, porém o ícone buga, porque na verdade o Circle Avatar força o tamanho dele. Então eu vou criar um componente novo chamado Sized Circle. Vou chamar assim inicialmente só para ser simples, e aí a gente vai fazer um componente muito customizado agora usando o Material. O Material em si, ele é um objeto que a gente consegue customizar bastante. Então eu vou trazer aqui, eu vou chamar ele de SizedCircle.dart, né? E eu vou criar primeiro eu vou importar, né, o nosso Material, que eu não tenho mais o código, por alguma razão não me dá o autocomplete, então eu vou copiar aqui. E vamos fazer um stateless widget chamado SizedCircle, né? O que eu quero trazer, né, é retornar um material, né? É só material, basicamente é um componente que dá para a gente aí um poder muito grande de customização, onde a gente vai precisar de um child. Esse child a gente vai receber, então eu vou trazer aqui como um required this.child, que no caso eu não criei ainda, eu vou chamar de widget, final widget child, e vou colocá-lo como o parâmetro. E aqui eu vou colocar o shape, né, de border, como que é mesmo? É circle border. Então aqui a gente consegue fazer que esse shape seja circular. E eu posso até colocar um elevation, tem algumas opções a mais. Eu creio que eu vou colocar o elevation como um outro parâmetro, né, que no caso ele não vai ser obrigatório, mas ele vai estar aqui. Então ele é do tipo double, né, final double elevation. E eu vou chamar ele como um thisElevation igual a 0 por padrão. E vou usar agora o nosso Sized Circle. E vamos salvar. Opa. E ele trouxe aqui o ícone bem grande como círculo. Ele está até meio difícil de ver, mas se eu trouxer aqui o Elevation, e vou colocar aqui um Elevation 5, vocês vão ver que ele está assim circular. E está trazendo agora o nosso ícone do tamanho que a gente quer, bem grande, né? Eu vou até diminuir um pouquinho, vou colocar 150, que é o tamanho do nosso ícone em formato circular. E o que é bem bacana, né? O que eu quero trazer eu quero adicionar uma outra propriedade, eu vou chamar de double padding. Na verdade, o padding, né, ele é um pouco diferente. Eu não creio que a gente tem como dar o padding aqui diretamente. A gente consegue dar um border radius, clip, color, blá blá blá, não é o que a gente quer. O que eu quero trazer é um padding ao redor do nosso child. Então a gente consegue dar um padding para ele. E ele vai ser aqui desse tipo, né? Add Inset Geometric. E ele também vai ser meio que opcional, mas eu vou dar um valor padrão de 8. Eu acho que é um padding bacana. Então você pode alterar para não ter padding nenhum. No meu caso, eu vou ter esse padding como padrão. E eu vou trazer como um const, porque isso não muda, né? Uma coisa que a gente pode fazer, deixa eu ver aqui, essa coisa aqui eu vou dar uma vírgula e deixar mais bonitinho. Então agora se eu ver, a gente vê que já deu o paddingzinho e agora o nosso ícone está um pouco mais centralizado. E eu quero ver aqui uma coisa, que é o color, né? Ele tem um color, eu quero saber se esse color, se eu jogar um color blue, exatamente, é o background. E a gente pode trazer o nosso color do nosso tema, né? Então eu vou dar um theme.offContext e eu vou trazer o nosso primary color como o background do ícone, né? Só pra gente ter o ícone em si com esse background. Então quando a pessoa não tiver uma foto de perfil, a gente vai trazer o ícone desse jeito. Porém eu vou trazer o ícone como um ícone branco,
né? Então, dessa forma, a gente tem uma foto de perfil básica bem bacana. Só para centralizar aqui novamente o nosso carinha, eu vou trazer isso tudo dentro de um center, que eu creio que ele vai fazer o trabalho de centralizar bem tudo aqui. Deixa eu dar uns vírgulas e beleza. Olha, a gente tem o nosso texto funcionando. Eu quero dar um wrap aqui com um padding nesse texto vertical, no caso. É o symmetric, né? Que eu consigo passar o vertical e passar 8 para o texto ter esse padding. E embaixo do texto a gente vai adicionar o nosso raised button para a pessoa poder fazer um logout, né? Então aqui eu vou dar o botãozinho bonitinho. Deixa eu mover isso daqui e trazer um child de um text logout. Eu só quero ter esse logout aqui para que a gente possa fazer alguns testes, porém depois esse logout vai estar dentro do drawer, né, que a gente vai criar e vai ficar bem bacana. Então não se preocupem por isso agora. Eu vou trazer como logout, eu vou trazer a cor como o nosso colors, no caso theme.off, context. Opa, fiz besteira aqui. Ponto primary color. Deixa eu fechar essa besteirinha aqui e vamos trazer o text. Opa, tava no lugar errado, eu vim pro sized circle. Cached image, opa, meu Deus do céu, profile info aqui estamos. Desculpem. E aqui o nosso text color vai ser um colors white, né? Só pra gente ter o textinho do logout. E a gente pode até fazer, só para terminar esse raised button, a gente pode colocar ele dentro de um sized box novamente, onde o widget, né, ele vai ser no caso double.infinite. E aqui a gente coloca o child como isso, e aí a gente faz o botão full tela cheia. Não gostei muito. Eu não sei aqui se a gente consegue. Eu já não quero adicionar muita coisa aqui, né? Eu vou falar uma coisa. Eu vou só deixar o raised button mesmo, porque ele é um botão temporário, viu, gente? A gente vai remover ele depois. E ele tá bonitinho. A única coisa que eu quero fazer, né? Novamente aqui, a gente tá usando informação que a gente tem lá do nosso usuário, né? Então, o que a gente pode fazer? Aqui no nosso profile, a gente está passando o usuário, então a gente está tendo o user story aqui. De qualquer forma, a gente precisa do user story para saber se a gente exibe qual. Eu poderia passar a função de logout aqui, porém eu estou começando a ver que esse profile info, se eu quiser utilizar em vários lugares, é bom que ele mesmo encontre o provider, né? Então eu vou fazer uma coisa, eu vou remover o usuário dele. Ele não precisa mais receber um usuário. Eu vou remover o usuário como um parâmetro e vou remover daqui. E a gente vai fazer o build aqui e eu vou buscar o user store antes de tudo, né? Então vamos trazer o provider, o user store, e vou dar um final user, como é o nome aqui, no caso, final user equals user store, user. Beleza? Então a gente tem agora o usuário aqui, e eu quero fazer uma verificação, porque se esse componente vai usado em algum lugar que ele não validou, eu só quero fazer a validação de novo aqui, se for diferente, se for igual a nulo usuário, eu vou retornar só um center mesmo de um texto, usuário não encontrado, por exemplo, não logado. Depois a gente pode até mudar, porque o profile info ele pode acabar sendo utilizado para mostrar outros usuários, porém vamos uma coisa de cada vez, que senão a gente vai perder muito tempo. Vou trocar só esse texto aqui, o nome do usuário, para o headline 5, porque o nome estava muito grande. E agora vamos colocar aqui dentro do logout, quando a gente clicar no logout, obviamente um logout final a gente vai fazer até uma validação, né, exibir um dialog bonitinho, mas aqui eu vou só chamar o user store, né, .logout. E é isso. Então vou salvar. Vamos dar um full restart, né? Então beleza. Então se a gente vier cursos, temos os meus cursos, temos aqui o usuário. Se eu fizer logout, a gente tem agora a telinha de login nas duas telas, porque eles já estão comunicando de um estado global. Se eu fizer login novamente, eu vou fazer da mesma forma, só para a gente ver rapidinho. E entrar, ocorreu um erro inesperado. Eu acho que... Qual que é o problema? Não sei o problema aqui. Tá, gente. É porque o meu back-end ele não está online. Então vamos abrir aqui uma nova aba. Eu vou voltar aqui para API. A gente tem aqui a API aberta e vou fazer o Docker Compose app para subir o banco de dados. E vou abrir aqui uma nova aba também aqui para dar o yarn start, né? Então agora a gente tem o banco de dados on, back-end on. Isso aí tá beleza. Vamos esperar carregar.
tudo rodando, né? Já deu o started pra gente. A gente pode voltar aqui pro Debugger Console e vou dar o entrar bem-vindo Gabriel Vaz. E se eu vier no perfil, ele já atualizou e já tem todas as minhas informações, porque tá tudo sendo compartilhado de uma forma global. Tá bacana, eu creio que tá simples, mas é o que eu quero. Eu vou fazer logout agora pra gente poder fazer a tela do início aqui, né? Dos detalhes e do inscrever-se. Mas antes disso, só para a gente ter isso de uma forma bacana, eu quero vir aqui no nosso Insomnia, né? E vamos fazer uma simulação. Eu tenho aqui o teste.albateste.com com a senha dele, vou fazer login nele e vou copiar o token dele para que a gente atualize a foto de perfil do usuário. Então a gente vai vir em User e Update Photo, a gente vai trazer o header aqui e eu vou usar essa mesma foto que tem aqui, eu nem sei qual que é, mas eu vou copiar. Então a gente atualizou, se eu fizer um teste aqui disso, né, a gente consegue fazer o teste lá no nosso Uploads. Eu vou só colar tudo aqui e vou enviar. Então, essa é a foto de perfil que eu escolhi para o meu usuário, então agora ele tem essa foto. Então, teoricamente, né, sem fazer nenhuma alteração, quando eu fizesse login, a gente iria ver lá na foto de perfil do usuário essa foto. E aí eu quero ver como é que está o tamanho disso, né, porque ele tem que fazer algum sentido. No caso nosso ali, ele está usando o nosso cached image, que eu creio que ele vai trazer uma foto pequena e a gente vai ter que fazer uma melhoria nisso. Mas a gente vai testar isso usando o próprio botão de inscrever-se. Então a gente vai vir para os detalhes do curso. Detail Course é uma página. Ele retorna aqui de acordo se o curso existe ou não. Então eu vou vir aqui para o Detail Course Info. E aí aqui a gente tem todos os nossos componentes que fazem todas essas coisas. O que importa pra gente é o inscrever-se, que no momento não está fazendo nada. E nesse momento eu vou só pra gente simplificar, novamente buscar o User Store. Isso que é bacana, qualquer lugar eu referencio o User Store e eu tenho acesso ao estado global desse usuário, né? E o que eu vou fazer aqui é fazer uma verificação, né, se o usuário está logado antes de fazer qualquer coisa. Então aqui onde eu tenho o onPressed, eu sei que está um pouco aqui no meio do código, a gente vai fazer depois uns refactorings para melhorar essas coisas, mas eu vou verificar se o userStore.user foi igual a nulo, né? Se ele for igual a nulo, a gente vai exibir um dialog para ele fazer login, então a gente vai retornar, e se não, aqui eu vou só escrever, né, inscrito. Não vou fazer o ato de inscrição ainda, só para a gente fazer agora o do dialog, né? E a gente consegue criar um dialog chamando show dialog. Basicamente é isso, né? E aqui vamos trazer um show dialog. A gente tem que passar o context, basicamente o context que a gente já tem. E aqui a gente consegue passar um child, o que eu entendo que pode ser basicamente qualquer coisa. Então eu quero tentar ver como é que vai funcionar se eu passar basicamente o nosso out, né? Nosso out component. Onde a gente tem que passar um instructions, e deixa eu dar um ponto e vírgula aqui no final de tudo, e esse instructions é um texto que eu vou escrever, faça login para inscrever-se no curso. Vou dar um beautify, vou voltar aqui bonitinho, e tá show, vou salvar. Deixa eu dar um último vírgulazinho aqui para a gente dar um outro beautify e agora tá show de bola. Se eu clicar em inscrever-se, o meu usuário ele tá nulo porque eu fiz logout, né? A gente lembra. Então se eu clicar em inscrever-se, ele trouxe para aqui no Material Widget Found. Eu creio na verdade é porque eu tenho que passar para ele um dialog, né? Eles têm esse component dialog e aí pro dialog eu posso passar o child do out component. E o dialog tem algumas outras informações que eu não sei exatamente como fazer. Eu vou deixar dessa forma e vamos ver o que acontece. Eu vou ter que dar um full restart porque a gente deu um errozinho ali, né? E vamos ver se agora funciona. Vou clicar em inscrever-se e olha só, o dialog carregou bonitinho. Ok, gente, beleza? A gente fez aqui o nosso auto component funcionar, né? E agora a gente vai fazer algumas coisas. O primeiro, a gente vai fazer com que ele apareça de acordo com o tamanho da tela, né? Ele não precisa aparecer esse celular aqui na nossa cara. A gente precisa que ele seja de acordo com a quantidade de filhos que ele tem ali. E o segundo é que, ok, dentro do show dialog a gente vai ter um builder. E esse builder vai dar pra gente um dialog context. Eu vou chamar ele de dialog context. E isso vai ser importante quando a gente quiser fechar o dialog. Isso a gente vai fechar, então agora a gente não precisa mais retornar o child, a gente vai retornar dentro do build do dialog, vai funcionar da mesma forma, porém agora a gente vai ter acesso ao contexto do dialog, né? E a gente tem que receber esse contexto lá no nosso out component. Então vamos abrir aqui, vamos criar uma nova propriedade chamada build context dialog context. E eu vou iniciá-la como nulo, ela não vai ser obrigatória, né? E basicamente eu não preciso iniciar como nulo porque é o padrão, se não passar. E no caso do instructions aqui eu quero trazer, ele é required? Eu não lembro. A gente tem que depois dar uma refatorada no nosso código para exibir. Não, a gente tem um default bem-vindo ao Vasco, beleza.
Então depois a gente pode dar uma olhada e refatorar um pouco, mas então agora a gente está recebendo o dialog ou não, né? Se a gente ver na página normal, a gente não tem o dialog. O que é importante? Né? O importante é que aqui, a primeira coisa, a gente tem esse column aqui, né, que é o que faz a tela ficar desse jeito. Né? Se a gente quiser que ele não fique desse jeito, a gente tem que usar um wrap. Então o que eu vou fazer? Chamar um novo componente chamado column wrap, vou chamar de column wrap, e ele vai verificar se o dialog, se o widget.dialogContext é diferente de nulo. Se ele tiver um contexto de dialog, eu vou usar um componente chamado wrap, senão eu vou usar um componente chamado column. E é isso, e eu vou chamar ele column wrap aqui, e ele vai ter ok, o problema é que aqui ele não me deixa usar ele dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar de uma outra forma. A gente vai pegar e vai salvar todos esses childrens em um array. Então eu quero trazer aqui, né, um final form com esses childrens, né? Então vamos dar um beautify neles e eu quero chamar de Alice Widget, está bacana. Aqui o nosso children ele vai ser o nosso, deixa eu copiar isso daqui, e eu vou chamar de form, né? Eu vou chamar ele de um form normal. Então aqui a gente tem o nosso form, não é o que eu quero, calma. Form items, né? E aqui a gente vai ter o nosso final form igual a isso, né? Que aí no caso a gente vai fazer uma lógicazinha aqui para isso. E aqui a gente vai estar renderizando o formulário em si, que vai estar usando o form items como o children, né? Então aqui eu vou só copiar esses itens aqui para baixo, porque obviamente a gente tem que declarar o form items primeiro. Opa, deixa eu copiar dessa forma. Então a gente declarou o form items e aqui embaixo a gente vai declarar o nosso objeto. A gente vai verificar se o contexto não for nulo, a gente vai retornar um wrap, que vai ter esses filhos, e se não, o column, né? O column em si ele vai ter o main x alignment. Esse wrap aqui eu creio que ele tem alignment, cross x alignment. E vamos dar uma olhada, né? Vamos cross x alignment center. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um campo chamado form items, que ele vai ter todos os itens, né? Os textos, o texto principal, o e-mail, senha, os botões, tudo. Depois a gente está criando o objeto do formulário, que ele vai ser um objeto que aqui ele está reclamando, é o wrap alignment. É o wrap alignment, wrap cross alignment. Beleza. Ele vai ter o formulário aqui, ele vai ter basicamente o children apontando para o form items, e ele vai ser um wrap se ele for um dialog, e se não ele vai ser um column. Então vai funcionar da mesma forma, e o final eu retorno tudo da mesma forma que eu retornava antes. Então deixa eu dar um full restart, só para a gente ver tudo funcionando bonitinho. Temos aqui os formulários, continuam funcionando normais, e o do detalhes aqui, quando eu clicar em inscrever-se, ele está abrindo a tela inteira. Não é o que eu quero, então vamos dar uma olhada aqui se eu consigo mudar alguma coisa. Ok, gente, eu estava debugando aqui, eu dei essa besteira que eu esqueci de passar o contexto, né? Então agora a gente tem um novo parâmetro, que é o dialogContext, e a gente vai passar ele como dialogContext. Vou até chamar com o mesmo nome aqui, só para a gente ter esse padrão. E agora sim, deveria me trazer o wrap, né? Deixa eu dar até uma testada aqui, né? Se essa lógica ela está funcionando corretamente. Tá me trazendo como falso. Vamos ver se eu der um full refresh. Eu acho que agora no caso a gente tem que dar o full refresh para ele abrir novamente, né? Olha, agora sim a gente vê que ele funciona normal, né? Agora a gente consegue adicionar novas coisas. Vamos adicionar aqui um alignment, né? Posso dar um cross axis alignment de center. Ele não me fez muita diferença, então vou tentar dar um alignment mesmo, wrap alignment. Ok, ele já melhorou um pouquinho, né? Então aqui a gente tem agora o alignment no center. E o texto aqui, no caso do wrap, ele ficou meio grande, né? Porque é meio que um modalzinho aqui. Eu creio que a gente consegue melhorar ele um pouquinho. Eu vou transformar esse texto aqui, eu vou criar um text style e vou fazer mais manualmente, né? Então a gente consegue dar um font size e eu quero dar um tamanho de 16. Eu creio que 18 talvez, que bacana. Exatamente, ficou show de bola. Então agora a gente tem isso funcionando. Eu vou remover esse sized box e eu vou trazer aqui para o texto um padding, né? Que eu creio que ele vai ser um pouco mais interessante nesse caso. E vou trazer o padding de 16. No caso, add insets.all 16.0 child esse e trago a vírgula depois. E aqui ele é um const. E eu creio que agora sim funciona bem bacana. E eu creio que no caso vai ser um symmetric, né? E que seja só verticalmente. Então agora a gente tem aqui
o nosso wrap funcionando bem bacana o estilo. Se eu fechar, né, é só clicar fora, eu posso voltar aqui para os nossos cursos e ele continua o login funcionando também. Então a gente está usando o mesmo componente para os dois casos, porém quando a gente clica em inscrever-se, a gente está usando um wrap para exibir esse dialog, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é tentar criar um botão, quando ele for o dialog, criar um botão para que ele que ele possa fechar a tela, né? E aí eu creio que ele pode estar no início aqui como só um icon. Então eu vou trazer aqui, ó, para os nossos form items, né? Eu vou até fazer isso aqui, ó, if widget.dialog.ctx for diferente nulo, né? Então a gente tem esse dialog, ele existe. Eu vou dar aqui o form items.add. Eu creio que a gente consegue pôr aqui, ó, insert, exatamente. Ok. Então aqui a gente vai estar inserindo nos itens na posição 0. Deixa eu inserir na posição 0, um elemento que eu vou chamar de icon button. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? O icon, eu vou trazer um icons.close, show. E aqui a gente pode fazer, né, um navigator.off. E aí aqui a gente vai usar novamente o contexto do dialog, né, .pop. Né? Essa é a forma de fechar manualmente o dialog. Deixa eu trazer aqui um vírgula para isso, trazer um vírgula para isso também. E aqui no caso ele está reclamando porque isso é um widget, então tem que trazer aqui o nosso icon com o icons close dentro dele. Então, funcionou. Ele tá só estranho aqui porque ele tá aqui no meio da tela, né? Mas se a gente clicar em fechar, agora a gente consegue fechar também clicando nesse botão. O que a gente pode melhorar agora, então, é só colocar esse icon button dentro de uma row, que pode ser, no caso, um children. Vamos pôr aqui. Exatamente, a row colocou ali na esquerda. E a gente pode fazer que esse elemento, né, que a gente está inserindo no início, ele seja alinhado, o main x alignment, para o final, né? Exatamente, então a gente tem aqui agora o nosso botãozinho para fechar bonitinho. Eu não gostei muito, para falar a verdade, porque ele ficou muito aqui no topo, então eu vou fazer uma coisa diferente, né? Deixa eu pensar. Ok, eu vou tentar fazer uma melhor aqui. Eu vou receber esse texto aqui como um welcome text. Vou chamar de welcome text. Vou chamar isso, vai ser um widget, né? Final welcome text. E eu vou trazer o texto para cá. Já está começando a ficar um pouco bagunçado, depois a gente pode dar uma melhorada. A única diferença é que aqui dentro do nosso row, agora, a gente não vai estar mais inserindo um item. Eu vou estar editando o item na posição 0. Então aqui eu vou dar form items 0, eu vou colocar igual ao row. Então, eu estou mudando o item inicial para esse row. E, como eu estou mudando, eu vou adicionar o texto aqui, o welcome text, no início. E vou adicionar aqui um between, né, space between para eles. Né? Uma coisa agora é que o nosso row já não está mais muito row, né? Ok, gente, estava olhando essa solução aqui, ela parece interessante. Ele usa o row e coloca dentro dele um expanded, e aí depois ele coloca o icon vai ser de acordo com o espaço que sobrar, né? Então vamos trazer aqui o VS Code, o nosso simulator. Ao invés de usar o wrap, eu vou usar expanded. Ao invés de usar children, é um child, né? Então aqui a gente não precisa. Eu vou remover essa lógica, e agora eu vou salvar. E isso funcionou perfeitamente, né? Maravilhoso, gostei demais disso. É o caso que é o header só para o caso que a gente tenha o dialog. Posso remover aqui, voltar e olhar, você vê que é a mesma coisa. E agora eu posso vir para o detalhes de novo, clicar no inscrever-se. E qual que é o ponto? Quando eu fizer login, é um outro momento que eu vou ter que olhar isso, eu quero fechar o dialog, né? Então eu vou dar um if, eu vou copiar esse if, e lá no nosso onSubmit, né, onde que a gente tem ele, tá aqui, ó. Logo que a gente fizer o set do user e mostrar aqui a mensagem, a gente vai querer fechar esse dialog, né? Antes mesmo pode ser antes mesmo de fazer o form key, a gente vai mostrar o dialog e vamos fechá-lo, né? O fechar é basicamente esse carinha aqui, o pop, e beleza, agora a gente tem aqui, então se a gente fizer o login com sucesso, a gente vai fechar esse dialog. Então se eu entrar agora como teste, @teste, colocar a senha e clicar em entrar, ele não funcionou, porque ele reclamou scaffold of cada quando tem esse scaffold. Ok, ele reclamou porque o nosso build aqui ele está sendo gerado a partir do build desse modalzinho e ele não consegue mostrar a mensagem. Então eu vou fazer uma coisa, quando a gente fizer login por aqui, eu não vou mostrar a mensagem. Essa é a minha solução temporária. Obviamente eu não vou deixar isso para sempre, mas é basicamente o que eu vou fazer, né? E o reset do form a gente pode fazer até antes aqui. Então beleza, vamos voltar aqui. Então o que a gente está fazendo é o seguinte: se for o dialog, a gente vai fechar o dialog quando a gente fizer login, senão a gente vai exibir a mensagem de sucesso, né? Então, eu não sei como é que está isso daqui, eu vou dar um full restart só para a gente limpar tudo.
Vamos entrar no detalhes, vamos abrir inscrever-se. Ele já trouxe aqui inscrito, porque no caso eu estou logado, então a gente vê que está funcionando. Vamos ver aqui a foto, né? Então agora ele carregou a foto muito pequena, a gente vai melhorar isso. Vou fazer o logout, então agora eu não estou logado mais e vou tentar me inscrever para o curso. E agora sim a gente consegue fazer o login, né? Então agora o problema resolvido, a gente não vai exibir a mensagem, a gente vai só fechar o dialog, então quer dizer que eu estou logado agora. E aí no caso original a gente recarregaria esse curso para saber se eu já estou inscrito, né? Porque aí no caso eu não precisaria. Vamos voltar para o perfil, está funcionando aqui, e então vamos ajustar essa última parte. Essa última parte é basicamente a nossa imagem aqui, né? Que eu quero trazer, talvez se eu só passar esse Sized Circle, será que ele vai funcionar? Eu não sei, vamos dar uma olhada. Eu vou copiar o Cached Image e vou trazer o Cached Image como o child desse cara. A única diferença é que eu não vou dar o Circle mais, né? Então vou salvar isso daqui e olha só, ficou horrível. Eu queria que isso aqui tivesse um tamanho, né? E tá muito estranho agora porque ele tá muito grande. E obviamente não vai funcionar dessa forma. Eu quero que ele seja o size 150. E eu não sei exatamente como fazer isso. Vamos pensar. Ok, gente, eu vou fazer uma outra estratégia. Eu vou trazer alguns dos conceitos aqui para o nosso Cached Image, então vou voltar a ter o Cached Image aqui normal. Eu vou adicionar dois novos parâmetros que eu vou chamar de Double Widget e Double Height. E eu vou colocá-los aqui como parâmetros opcionais, this.width, normal. E vamos trazer aqui height, width, né? Beleza. Agora eu vou trazer aqui para o nosso carinha um height de 150 e um width de 150. Então ele vai fazer mais sentido aqui com o que a gente tem da foto de perfil. A última coisa é que ele seja circular. Porém, se eu coloco aqui o nosso circle true, né, como eu uso o circle avatar, ele fica lá muito pequenininho, né? E eu também não quero afetar uns outros lugares que eu use isso. Eu quero até inclusive dar uma olhada onde eu estou usando o cached image, né? Quero verificar que a gente está usando, sim, ele como circular. No caso aqui, obviamente, a gente está usando no review list lá para as imagens e faz sentido. A única coisa que eu quero fazer é ver o nosso cached image, que a gente tem o image builder, né? E eu quero ver se a gente consegue fazer esse image builder como um parâmetro opcional, né? E eu vou trazer ele como final o widget image builder nesse nome muito grande e eu vou trazer ele caso eu tenha, né? Então, se eu não tiver o circle, eu vou trazer o image builder, que ele vai ser opcional. Vou até dar um vírgulazinho aqui, beleza. E beleza, ali eu tenho aqui o Circle Avatar usando esse background image. E a única coisa que eu vou fazer agora é criar a imagem desse usuário dentro do Image Builder, ao invés de usar esse Circle, né? Então vamos voltar para o Profile Info. Ao invés de usar essa informação do Circle, eu vou criar o Image Builder, né? Ele vai receber novamente nada, no caso a gente sabe que ele recebe o contexto e o Image Provider. E aqui eu consigo usar Image, né? E aí eu vou conseguir usar novamente o nosso Sized Circle. E esse Sized Circle eu consigo trazer uma imagem, né? Aqui no caso, não sei até qual que eu posso usar. Deixa eu ver um image. E aqui eu consigo passar o image provider para esse image, que se eu salvar, a gente não mudou nada, né? A gente vê que a gente não fez nada. E eu quero trazer dentro desse carinha o tamanho da imagem, né? E aí nesse caso eu vou trazer com o height and width que a gente tinha visto antes. E agora sim a gente tem a imagem mais bem alinhada, né, com o que a gente precisa. A gente pode fazer esse fit aqui para fazer o fit da imagem, né? Eu posso fazer um fit height para a gente centralizar se a imagem não for quadrada. E no caso a gente pode até inclusive fazer aqui um cover, na verdade, né? Cover vai ficar bacana. Qual que é o ponto agora, né? O nosso Sized Circle, ele está trazendo o nosso child circulado aqui dentro. O negócio está um pouco estranho, né? Então eu não sei exatamente o que eu posso fazer. Eu vou remover o nosso Sized Circle do topo aqui. Vamos só retornar a imagem. Beleza, temos a nossa imagem normal de novo. Ok, gente, vamos fazer agora que essa imagem seja retangular. E a gente vai usar um componente chamado clip rrect,
né? Esse é um componente que vai pegar isso e vai clipar no formato que a gente colocar. O child vai ser a nossa imagem que a gente acabou de criar aqui com o height and width e o box fit cover. E aqui o border radius, a gente pode trazer o border radius.circular. E no caso, a gente pode fazer um radius aqui de, não sei, uns 150.0, ele vai ficar circular, certo? Exatamente. Então temos nossa imagem, está funcionando. A gente tem ali outras opções, mas no caso é basicamente isso. Funcionando bacana. Agora eu quero fazer login com um usuário que não tem imagem, para ver se o tamanho vai estar mais ou menos o mesmo, né? Então a gente sabe que ele está mais ou menos circular aqui. Teoricamente sim, né? Então eu vou tentar logar aqui com a minha conta normal. Eu creio que eu tenho esse usuário registrado. E beleza, olha, o usuário aqui está normal, tem a imagem bonitinha, a imagem é basicamente o mesmo tamanho, né? Então se eu voltar aqui, teste.com, e fizer o login, e a imagem está aqui. Eu estou sentindo ela um pouco menor, é porque lá a gente tem um padding, né, para a nossa outra imagem. Muitas possíveis soluções para isso, deixa eu só copiar aqui o que eu tinha ali. E uma delas é basicamente diminuindo o tamanho, né? E o tamanho, como o padding ele é 8 de todos os lados. Então, basicamente a gente diminui 16, que vai ser no caso de cada ladinho ali, do lado de altura e vertical. E eu creio que 150 menos 16, que é 134, creio que isso tomaria conta do recado. Então vamos trocar para false, a gente vai ver que ele está agora o mesmo exato tamanho. Sei que é um pouco feio a solução, porém é uma solução simples aqui, porque a gente já está gastando muito tempo nessa coisa que é uma coisa muito simples, muito básica. O que eu quero fazer agora, por último, é fazer um último logout. Quero voltar aqui no nosso Insomnia e eu vou colocar agora uma foto no usuário que ela vai ser não quadrada. Ok, eu selecionei uma foto que não é quadrada, vou salvá-la aqui. Se a gente vier aqui e copiar essa URL, né, e testar, a gente vai ver que ela não é uma foto quadrada. Ó, é uma foto que ela é retangular. E eu quero verificar se se o nosso sistema ele vai estar preparado para isso. Então vamos fazer o login de novo, teste.com. Colocar aqui a senha e eu quero verificar, ter certeza que ele vai recortar a foto e não vai esticar, vocês veem, ele tá só colocando a foto no meio ali, é o cover, né, o box fit cover, porém é bacana que ele não vai, tipo, deixar a foto estranha, né, se eu remover isso daqui, a gente vê que a foto ela fica um pouco para fora e perde ali o circular, e a gente tem vários box fits disponíveis, a gente pode fazer um fit height, que ele vai basicamente colocar o tamanho da altura, eu posso fazer um fit width, que ele vai basicamente colocar o tamanho da largura, e eu posso fazer o cover, que ele vai fazer o cover dessa imagem. E vai ficar bacana, é simples e não tem que pensar muito. Então a gente tem agora o nosso login aqui funcionando bem, temos o nosso dialog, temos a nossa estrutura toda aqui funcionando bacana, funciona com foto, sem foto. E na próxima aula a gente vai começar a ver um pouco mais de organizar um pouco melhor o aplicativo, fazer um drawer provavelmente, ou começar no curso, eu vou pensar um pouco e vou decidir, e aí a gente vai fazer isso junto, ok? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.